Matemática na Prática, com o professor Adriano. E aí, pessoal do canal do professor Adriano, como estão vocês? Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a matemática, os conteúdos matemáticos que fazem com que enriqueçamos cada vez mais o nosso aprendizado e nos preparemos também para provas de concursos, provas de Enem, prova Brasil, né? Quem sabe, ou até também alguma prova de seleção que você vai fazer por aí, certo? Então hoje nós vamos continuar um conteúdo que nós começamos em uma aula anterior. Nós vamos falar hoje mais uma vez sobre as potências com expoente racional. Só que hoje trazendo aquelas potências em que as raízes não são exatas. Então nós vamos mostrar o método para que você possa encontrá-las. É um método fácil, bem tranquilo e tenho certeza que você vai gostar, ok? Mas eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, a quem está compartilhando os vídeos. Vá lá, não esqueça de dar o seu joinha, curtir o canal, divulgar para outras pessoas, ok? Nosso objetivo com esse canal é fazer com que as pessoas aprendam e estudem cada vez mais matemática e percebam que matemática não é esse bicho de 7 cabeças, ok, galera? Então hoje nós vamos dar prosseguimento numa aula que eu já comecei em outro vídeo. Se você não assistiu essa aula inicial, eu vou deixar o crédito aqui no canto. Você vai lá depois, dá uma olhadinha e você vai ver. E hoje eu vou passar as potências com expoente racional, onde o resultado da raiz não é um resultado exato, ok? Eu vou dar um exemplo para que todo mundo entenda. Na aula anterior, nós vimos que quando eu tenho uma potência dessa forma, eu preciso transformá-la nessa expressão aqui, ó. A gente pega a base, que no caso é o 9, o m é o de cima da fração e o n é o de baixo. Então 9 elevado a 1 meio é uma potência com expoente racional, porque esse expoente está em forma de fração. Pode ser um número decimal, pode ser também uma dízima periódica. Nós transformamos em uma fração, então o expoente é racional. Quando eu tenho isso, eu transformo na raiz, ó. Então colocamos o radical, a base, que é o 9, vai para dentro do radical. O m, que é o de cima, passa a ser o expoente dele. E o n, que é o de baixo da fração, passa a ser o índice. Então nós vimos que quando 1 aparece aqui não precisa colocar, e quando 2 aparece aqui não precisa colocar, ok? Toda vez que você vê uma raiz que não tiver índice, ela é quadrada. Toda vez que você vê um número que não tem expoente, é porque ali tem um número 1. Então não precisa colocar nem o 1 no expoente, nem o 2 no índice. Lembrando que o índice da raiz só existe acima de 2. Não existe índice 1, não existe índice 0 e não existe índices negativos, ok? Então toda vez que você vê um radical dessa forma, é raiz quadrada. Não tem nada no índice, raiz quadrada. A partir do 3 vai aparecer a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta e aí vai, certo? Então nós transformamos a potência em uma raiz. Quando eu vou fazer as potências com expoente racional, ela vira uma raiz. E aqui, pessoal, a raiz quadrada de 9, quem é? 3. Então 9 elevado a 1 meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de 9, que o resultado vai ser 3. Só que hoje nós vamos estudar raízes que não são exatas o resultado. Aí você vai ver como é que a gente resolve, ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui a primeira questão para que a gente possa entender. Vou começar aqui com a raiz quadrada, com o número aqui, ó, 8 elevado a 1 meio, certo? Esse número bem tranquilo, né? Só que quando a gente vai tirar a raiz dele, o que é que vai acontecer? Então vamos analisar aqui o seguinte, ó. Eu vou pegar esse número e transformar na raiz. Então, coloco o radical, o número 8 vem aqui para dentro, o número 1 aqui e o número 2 aqui, ó. O 1 passa a ser o expoente e o 2 passa a ser o índice. Como eu falei, não precisa aparecer nenhum dos dois. Então, nós temos, pessoal, a raiz quadrada de 8. Aí você diz para mim, Adriano, eu sei a raiz quadrada de 4, que é 2, a raiz quadrada de 9, que é 3, mas a raiz de 8 eu não sei, porque a raiz quadrada de 8 não é exata. É justamente esse o nosso intuito na aula de hoje. Fazer com que você descubra qual é a raiz quadrada de 8. Ok, pessoal? Então nós vamos tirar essa raiz aqui hoje. Vamos aprender como é que tira essa raiz. A raiz de 8, ela é maior que a raiz de 4, que é 2, e menor que a raiz de 9, que é 3. Então ela está entre 2 e 3. Ela deve ser o número 2,7, 2,6, 2,8. Como é que eu vou tirar essa dúvida? Então nós vamos pegar esse 8 e nós vamos fatorá-lo. Por 2, que dá 4. Por 2, que dá 2. E por 2, que deu 1. Beleza? Aí observe, nós temos uma regrinha bem prática. A regra diz assim, a gente vai entender que esse radical é a casinha, ok? Então a regra diz assim, ó, quem tem par vai à festa e quem não tem fica na casinha.
Então, quando eu fatoro 8, para saber quem é a raiz, eu vou ter 2 ao quadrado vezes esse 2, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu posso juntar 2 ao quadrado vezes esse 2 aqui. Só que, como diz a regra, quem tem par, ou seja, esses dois aqui, ó, quem tem par vai à festa. Quem não tem, fica na casinha. Então, a casinha é o radical. Esse daqui que não teve par, continua na casinha. E esses dois aqui, ó, que tem par, vão à festa. Então, ele vira um número só. Então, a resposta da raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2, ok? Você poderia também usar o método para cortar, né? Ó, quando a gente joga no radical, o número ficaria assim. Você pode cortá-lo também. Esse aqui sai do radical e o outro fica no radical, certo? Quando tem par, vai à festa. Quando não tem, fica na casinha. Então, usando esse método, fica bem prático. Aí alguém me pergunta assim, Adriano, mas quanto é 2 raiz de 2? Que número maluco é esse? 2 raiz de 2? Que número é esse? Então vamos lá. A raiz de 2, ela é aproximadamente 1,41. Então, se você tem 2 raiz de 2, você tem 2 vezes a raiz de 2. Então é só multiplicar isso aqui por 2, ó. Ok? Então o número 2 saiu do radical, o outro ficou. Ele, na fatoração, é 2 ao quadrado vezes 2. Como ele tem par, a regrinha diz que vai à festa, o outro fica na casinha. Então 2 raiz de 2. Esse 2 multiplica pela raiz de 2. A raiz de 2 é 1,41, então nós temos 2, 8 e 2. E a vírgula passando aqui. Então esse número, se alguém lhe perguntar quanto é 2 raiz de 2, ele é 2,82 aproximadamente. Aproximadamente 2,82. Se por acaso o professor quiser a resposta em número decimal, você faz essa conta. Se o professor não pedir a resposta em número decimal, você pode deixar daquela forma que ele aceita, 2 raiz de 2. Então 8 elevado a 1 meio é a mesma coisa que a raiz de 8, que é 2 raiz de 2, ou 2,82. Ok, pessoal? Resolvida a primeira questão. Vamos para mais uma. Eu vou fazer agora, na letra B, ó. Vou fazer aqui agora 12 elevado a 1 meio, ó. Aí vamos usar a regra. Então colocamos de novo o radical, né? Que na nossa brincadeira a gente chama de casinha. E eu vou pegar esse 12, ó, ele vai virar o radicando. O número 1 vem para cá, é o expoente, e o 2 vem para cá para o índice, né? Só que a raiz quadrada de 12, mais uma vez, ela não é exata. Na fatoração do 12, observe que o 12 fatorado, ó, por 2 ele vai dar 6, por 2 ele vai dar 3 e por 3 ele vai dar 1. Então observe, ó, que eu tenho aqui um par. Esse aqui não tem par. Então na nossa brincadeira, o que é que a gente diz? Quem tem par vai à festa. Quem não tem, fica na casinha. Tá resolvida a questão, ok? Você fatora, quem tem par vai à festa, quem não tem, fica na casinha. Por quê? Porque o índice é 2. Então toda vez que eu tenho o índice 2, eu tenho que ter um par de números. Esse par de números, quando a gente faz o cálculo, ele está sendo eliminado, ele está sendo cortado. Na realidade, nós estamos fazendo isso aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 3, é isso aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 3. Então a gente corta esse com esse daqui sai da casinha e esse daqui que não teve par fica. Então é 2 raiz de 3 a resposta, porque o índice é 2. Se o índice for outro número, nós temos que fazer de acordo com o índice, certo? Por exemplo, vamos fazer aqui agora uma questão onde o índice vai ser outro número, ok? Eu vou fazer aqui para vocês 32 elevado a 1/3. Então transforma a potência com expoente racional em uma raiz, como diz a regra. Está aqui a regra. Então, ó, o 32 passa a ser o radicando, o número 1 é o expoente aqui, porque ele é o valor de m, e o n passa a ser 3. Esse agora eu tenho que colocar, porque quando o índice é 2, não precisa aparecer, mas acima de 2, todos os índices aparecem, ok? Então, é raiz cúbica de 32. Quem é a raiz cúbica de 32? Se você multiplicar 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, ó, tá ali próximo. Se você multiplicar 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Então, ele é um número maior que 3, mas ele é um número menor do que o número 4, ok? Porque você pode usar a questão das aproximações também. Mas nesse caso aqui, se você fatorar o 32, olha o que acontece com ele.
vai dar 16, vai dar 8, vai dar 4, vai dar 2 e vai dar 1. Observe que você vai ter um número que é 2 à quinta. Só que o 2 à quinta é diferente do 3 aqui, que é o índice. Então nós temos que fazer uma forma para que eu possa tirar alguém do radical, tirar alguém da casinha. Alguém vai sair da casinha, alguém vai ficar na casinha, como a gente fez aquela brincadeira. Só que agora eu não vou pegar em duplas, em quem tem par, né? Agora eu vou pegar em trio, ó. Então, para tirar do radical agora, eu tenho que ter um trio de números. Aqui eu tenho, ó, esse trio. Então aqui vai sair da casinha. Esses 3 aqui, ó, quando sai da casinha vira um só, né? Então, esses 2 aqui saem da casinha, beleza? Então, ó, saiu da casinha por quê? Porque são 3 e aí, ó, é igual ao índice. Agora, esses 2 aqui não vão sair, por quê? Porque eles precisavam ser um trio também. Para sair da casinha tem que ser igual a esse. Então, eles vão ficar na casinha. Como eles vão ficar na casinha, ó, então se eles vão ficar na casinha, nós vamos colocar o radical de novo para eles, com o índice 3, e vão ficar esses 2. 2 vezes 2, quanto é? 4. 2 ao quadrado, porque são números 2, 2 ao quadrado, 4. Então o resultado é esse aqui, ó. Esses 2 números aqui, esses 3 números 2, melhor dizendo, saem do radical. Por quê? Porque ele tem, ó, 3, que é igual a esse. Então ele sai do radical. Esses aqui só tem 2, tinham que ter 3 para sair, certo? É como se você fizesse isso, ó. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. E o radical, ó, com o índice 3. Então, 3 e 3 corta. Então, esse sai do radical. Esse daqui não tem 3 para cortar, então ele fica. 2 ao quadrado, 4. E o índice para ele continua sendo o mesmo. Então, ó, é assim que a gente faz, pessoal. Quando os índices, quando as raízes, melhor dizendo, não são raízes exatas. Se a raiz for exata, todo mundo sai da casinha. Quando a raiz não é exata, alguém sai da casinha, alguém fica na casinha, de acordo com a questão. E aí, pessoal, continuando, vamos continuar para a gente poder fechar esse conteúdo, para vocês perceberem que não é difícil, melhor dizendo, que é fácil você encontrar as respostas quando as potências têm expoente racional e também as raízes não são exatas, ok? Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma sequência de números. Indique o próximo número da sequência. Então apareceu essa sequência, eu quero saber quem é o próximo aqui, ok? Baseado sempre na potência com expoente racional. Fique ligado, porque essa questão é uma questão que pode aparecer em concurso, pode aparecer em provas, no Enem, pode aparecer em alguma questão que você vai fazer por aí, certo? Então, ó, eu tenho que saber quem é o próximo número da sequência, de acordo com o que está aqui. Então vamos analisar a sequência e depois vamos ver qual é esse número, quais são as possibilidades desse número. Então, pessoal, 8 elevado a 1 meio. A gente já fez na estante aí, né, no início da aula, que 8 elevado a 1 meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de 8. Transformando esse nesse. E aqui nós descobrimos que é 2 raiz de 2, certo? Na estante a gente fez isso aí no início da aula, né? Então, ó, a raiz de 8 é 2 raiz de 2. Quando eu vou para de 18... 8 elevado a 1 meio. Então, vou jogar aqui dentro também. Então, nós vamos ter a raiz de 18. Quem é a raiz de 18? Fatoramos o 18. Por 2 que dá 9, por 3 que dá 3 e por 3 que deu 1. Então, a raiz quadrada de 18, ó, quem tem par vai à festa, porque o índice é 2, né? Então, ele sai, vai à festa. E quem não tem par ficou na casinha. 3 raiz de 2. Ok? Então, ó, 8 elevado a 1 meio, 2 raiz de 2. 18 elevado a 1 meio, 3 raiz de 2. É a mesma coisa que a raiz de 8, é a mesma coisa que a raiz de 18, ok? Então, 18 elevado a 1 meio é a raiz de 18, que é 3 raiz de 2. 8 elevado a 1 meio é a raiz de 8, que é 2 raiz de 2. Agora vamos para o 32. 32 elevado a 1 meio. É a mesma coisa que a raiz de 32. Sempre está ficando desse jeito, porque o número 1, que vai ser o expoente, não precisa ser colocado, e o 2, que vai ser o índice, não precisa colocar também quando o índice for 2, só acima de 3, né? Então eu quero a raiz de 32 agora. A raiz de 32, a gente já fez no início da aula aí, só que era raiz cúbica, então ali era um pouco diferente. 32, ó, fatorado por 2 vai dar 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que deu 2 e por 2 que deu 1. Então, como é raiz quadrada, então, ó, quem tem par vai à festa.
Quem tem par vai à festa. Quem não tem, fica na casinha. Então aqui vão sair dois números 2. Ok? O par vai sair, né? Então, ó, sai esse 2 e sai esse 2 aqui, ó. O par sai. Então, 2 vezes 2, 4. E esse que não teve ficou na casinha. 4 raiz de 2. Você percebe, ó, 2 raiz de 2, agora 3 raiz de 2, 4 raiz de 2, né? Então, 2, 3, 4. O próximo deve ser 5 raiz de 2 e assim vai. É uma sequência numérica. E nós vamos descobrir qual é o número da sequência numérica que está faltando. Então, próximo número, 50 elevado a 1/2, que vai ser a mesma coisa que a raiz de 50. Quando você fatorar o 50, fatoramos o 50 por 2, 25, por 5 que deu 5 e por 5 que deu 1. Então, ó, de novo, quem tem par vai à festa, porque o índice é 2, e quem não tem ficou na casinha. Estão percebendo? 2 raiz de 2, 3 raiz de 2, 4 raiz de 2, 5 raiz de 2. Quem é que vai ser o próximo número? 6 raiz de 2, certo? Então, pessoal, só que eu tenho que dar esse número em forma de potência. Eu sei que vai ser 6 raiz de 2. Agora, qual é a potência que gerou isso? Então fica fácil. É só a gente perceber, ó, que o número que está do lado de fora é porque ele teve par. Então ele se repetiu, né? Então esse número se repetiu. Ou seja, aqui era 5 ao quadrado. Aí a gente, ó, cortou ele. Ele teve par, foi a festa. Então na nossa fatoração é como se o número 6 tivesse ali sendo repetido na fatoração. É claro que a fatoração ela tem que ser em fatores primos. Então na realidade seria, para dar 6 teria que ser 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, né? Mas para a gente poder entender, você pode, né, fazer assim, ó, só para que você entenda. O número poderia ser assim, ó, 6 ao quadrado vezes 2, ó, tá vendo? 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 2, 72. Então quer dizer que o número que estaria aqui dentro, ó, seria o número 72. Então é 72 elevado a 1/2. Porque esse 6, se ele está do lado de fora, é porque na realidade ele estaria elevado ao quadrado. Agora, como eu fatoro em números primos, então na realidade a fatoração seria assim, ó. Seria assim a fatoração desse número, ó. Quem tem par vai à festa. E quem não tem ficou na casinha, certo? Então na realidade seria 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e esse 2 sozinho. Então esses 2 foram cortados com o índice. Então 2 vezes 3, 6. 6 raiz de 2. Só que quando você multiplica, é como se você estivesse fazendo 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Ó, 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 36. 36 vezes 2, 72. Então é a raiz de 72, que é a mesma coisa que 72 elevado a 1/2. Então esse número é o número 72 elevado a 1/2. O próximo número da sequência, ok? Então, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse estudo nosso de hoje, mais essa vez nesse estudo de hoje. E espero que vocês continuem compartilhando o canal, divulgando os vídeos, curtindo, pedindo às pessoas para se inscreverem, ok? Um forte abraço para todo mundo. Como disse Albert Einstein, a matemática não mente. Mente quem faz mau uso dela. E pessoal, nesse canal aqui é Matemática na Veia. Valeu? Forte abraço para todo mundo.